Bom, então vamos lá. Primeiro passo, como nos outros exercícios, é identificar as reações nos apoios. No apoio A, vou colocar uma reação que eu vou chamar de vertical em A, VA, e no apoio B, uma reação que eu vou chamar de vertical em B, VB. E aí, para eu poder calcular essas reações, VA e VB, eu preciso trabalhar com uma carga diferente dessa carga distribuída. Embora eu entenda que ao longo dessa viga tem uma carga distribuída, para efeito de cálculos, eu preciso substituí-la só para efeito de cálculos, tá? Substituí-la por uma carga concentrada correspondente colocada no centro da distribuição. Então, uma carga concentrada correspondente seria o quê? Se são 4 toneladas por metro, eu tenho um total de 3 metros, é 4 vezes 3, 12. O centro da distribuição, se a distribuição mede 3 metros, o centro está a 1,5 metro. Então, vou colocar uma carga aqui de 12 toneladas a 1,5 metro em relação ao ponto B, que é a metade. Então, vamos lá. Somatório dos momentos em relação ao ponto B igual a zero. Se tender a girar no sentido horário, a gente vai dizer que é positivo. Se tender a girar no sentido anti-horário, vamos dizer que é negativo. Primeira força da esquerda é VA. Distância dela até o ponto B, 3 metros. Então, VA vezes 3. Tende a girar no sentido horário. Então, teremos aí um momento positivo. Próxima força, 12 toneladas. Distância dela até o ponto B, 1,5 metro. Tende a girar agora no sentido anti-horário, negativo. Isso tudo aí corresponde para mim o somatório dos momentos até o ponto B. Então, o somatório desses momentos tem que ser igual a zero. Efetuando as minhas contas, eu vou ter 3VA menos 18 igual a zero, 3VA igual a 18, VA igual a 18 dividido por 3, consequentemente, VA igual a 6 toneladas. Para eu poder determinar o valor de VB, eu vou usar outra condição de equilíbrio que me diz que a resultante é igual a zero, ou seja, tudo que eu tiver de baixo para cima tem que ser igual ao que tem de cima para baixo. VA mais VB tem que equivaler a 12 toneladas. Então, VB vai ser igual a 12 menos VA, que será 12 menos 6, finalmente VB igual a 6 toneladas. Assim como no exercício anterior, se a gente observar essa carga de 12 toneladas está colocada no centro da viga. Então, obviamente, terei metade dessa carga para cada um dos lados. Agora, para desenhar ou para esboçar o meu diagrama de esforço cortante. As minhas referências, por enquanto eu só tenho o ponto A e o ponto B, então são as únicas referências. Uma linha para representar a viga, a marcação dos pontos, e aí agora eu começo o meu desenho. No ponto A eu tenho VA que aponta para cima, que vale 6 toneladas, então vou marcar um segmento ali, um vetor para cima, representando 6. Entre o ponto A e o ponto B, agora essa carga não existe mais. Essa carga aqui eu criei como um recurso. Tiro ela e volto para a minha viga original. Entre o ponto A e o ponto B, eu tenho uma carga de 4 toneladas por metro. Ou seja, cada vez que eu saio do ponto A e me dirijo ao ponto B, eu tenho que ir descendo um pouquinho. Vou ter que descer um pouquinho, vou ter que descer um total de 12 toneladas. Então, se eu já tenho 6 aqui para cima, eu vou pegar e vou desenhar a minha reação VB aqui, ó. Para o meu diagrama estar certinho, eu tenho que terminar aqui no ponto B. Então, coloco a minha reação VB, que vale 6 toneladas. E aí, agora sim, eu mostro essa descida gradativamente. Então, ó, saí do ponto A, fui descendo, desci 6 toneladas. Continuei descendo, desci um total de 12 toneladas. E aqui depois eu vou subir 6 para conseguir chegar no ponto B. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho para cima o meu diagrama considerando ele positivo, para baixo negativo, e um novo ponto que eu tenho que considerar. Por quê? Porque o ponto no qual o diagrama de esforços cortantes corta a linha da viga é o ponto onde vai se dar o momento máximo da viga. Então, eu preciso desse ponto no meu diagrama de esforços cortantes, porque aqui eu terei o meu momento máximo. Sem ele, eu não vou ter como calcular e como esboçar o meu diagrama de momentos vetores. Por quê? Para o ponto A, tranquilo, o momento em relação ao ponto A vai ser igual a zero. Eu não tenho força nenhuma à esquerda de A.
Mas para esse ponto C que apareceu, eu preciso calcular qual é a distância do ponto A até o ponto C para poder determinar o momento nele. Sem essa distância, eu não tenho como calcular o momento. É óbvio que nessa questão aqui, que está tudo simétrico, dividido bonitinho, esse ponto C vai coincidir com esse ponto que está aqui em cima. Mas só nessas condições. A gente vai ver outros exercícios em que esse ponto C não coincide com esse ponto lá em cima. Aqui é porque está tudo simétrico. Mas já estamos aproveitando para aprender como é que calcula essa distância. Como eu vou calcular essa distância? Vou fazer uma regrinha de 3 baseado na carga que eu tenho. Então, a força que eu tenho, a carga que eu tenho, para poder calcular essa distância, é uma carga de 4 toneladas por metro. Dizer que eu tenho uma carga de 4 toneladas por metro significa dizer que a cada metro da viga eu desço 4 toneladas. Então, quanto é que eu vou ter que andar, quantos metros eu vou ter que andar para descer aqui as minhas 6 toneladas? Então, arrumo minha regrinha de 3. Para cada metro, eu desço 4 toneladas, 4 toneladas por metro. Quantos metros eu vou ter que andar para descer um total de 6 toneladas? Resolvendo essa minha regrinha de 3, eu vou determinar que 6 vezes 1 dividido por 4, eu tenho lá a minha distância de 1,5 m. Então, o meu x lá no meu desenho vale 1,5 m. Exatamente a distância que a gente tinha lá em cima. Mas isso aconteceu porque a carga é distribuída ao longo de toda a viga e não há nenhuma outra carga, tá? Mas a gente vai proceder assim para poder determinar essa distância. Agora que eu conheço essa distância, o que eu faço? Primeiro passo, redesenhar a minha viga até o ponto C, ou seja, redesenhar a minha viga com 1,5 m de comprimento. Então está aqui, essa carga aqui foi só um recurso, então ela não existe. A carga que de fato existe são 4 toneladas por metro. A minha viga agora mede esse pedaço, que vale 1,5 m. No apoio A eu tenho a carga VA apontada para cima. Mas com essa carga distribuída, eu não consigo calcular o momento. Eu preciso usar esse mesmo recurso que eu utilizei aqui em cima para calcular o momento. Ou seja, no lugar dessa carga distribuída, eu vou colocar uma carga concentrada correspondente no centro da distribuição. Significa que a 0,75 metros, que é a metade de 1,5 m, eu vou colocar uma carga de 4 vezes 1,5, que vale 6 toneladas. E aí sim, agora de posse da localização dessa carga, de posse do valor de VA que eu já conheço, eu posso calcular o momento. Momento em relação ao ponto C, a gente vai vir da esquerda para a direita. Primeira força é VA, a distância dela até o ponto C vale 1,5 m. Tende a girar no sentido horário. Então, VA que valia 6, 1,5 m, girando no sentido horário, eu terei um momento positivo. Caminhando em direção ao ponto C, a próxima força que aparece são 6 toneladas, cuja distância vale 0,75 metros. Mas agora tende a girar no sentido anti-horário. O momento é negativo. Efetuando os cálculos, eu terei 9 vezes 1,5, perdão, 6 vezes 1,5, 9, 6 vezes 0,75, 4,5, um momento de mais 4,5 toneladas metro. E o momento no ponto B eu não preciso calcular, porque a extremidade é igual a zero. Para desenhar meu diagrama de momentos vetores, a linha representando a viga, a marcação dos pontos. Agora eu preciso marcar esse ponto C, porque é um ponto importante, é onde eu tenho o momento máximo da minha viga. No ponto A vale zero, no ponto C mais 4,5, então marco um vetor para cima de 4,5, e no ponto B vale zero. Como a minha carga é uma carga distribuída, agora eu vou unir as extremidades com uma parábola cuja concavidade estará voltada para baixo. Para cima eu considero o meu momento positivo, né, meu diagrama positivo, e aí está o meu diagrama de momentos vetores.